Até aqui nos ajudou o Senhor. Mas eu queria tratar com vocês de um texto de Lucas 10, 25. Lucas 10, 25, que fala sobre o bom samaritano. O bom samaritano. Pois não. Eu estou usando, essa aqui é a revista Contemporânea. Contemporânea. Lucas 10, 25. Texto bem interessante. E eu senti de passá-lo para os irmãos dessa noite, para a vossa reflexão. O texto diz assim, 10, versículo 25. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, que está escrito na lei? Como a interpretas? E ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento. E há um outro semelhante a esse, que é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí Jesus disse a ele, pois bem, faça isto e viverás. E aquele homem, querendo justificar-se a si mesmo, disse, mas afinal de contas, quem é o meu próximo? E quando ele fez a Jesus esta segunda pergunta, Jesus narrou para ele uma história que eu considero uma das mais extraordinárias dentre as muitas histórias, parábolas narradas por Jesus. E por quê, pastor? Porque esse texto leva-nos a entender que Jesus tem realmente preocupações reais para com a gente. Que ele não está preocupado com a teoria. Ele realmente quer saber da prática. O mestre da lei veio cheio de argumentos para cima de Jesus, era um homem inteligente, e ele chegou até Jesus querendo testar, como o texto diz, e disse, o que é de fazer para herdar a vida eterna? É a pergunta de $1 milhão. É a pergunta mais importante da Bíblia. O que fazer para que um ser humano ganhe a vida eterna? O que fazer? Jesus, percebendo a astúcia dele, lhe fez uma outra pergunta. Olha, e como você entende isso? Como você interpreta isso? E ele respondeu, para herdar a vida eterna, eu só preciso seguir 2 mandamentos. Amar o Senhor, meu Deus, de todo o meu coração, de toda a minha força, de todo o meu entendimento, de toda a minha alma. E há um segundo semelhante a este. Amar o meu próximo como a mim mesmo. Jesus disse para ele, nota 10, a resposta está perfeita. A sua teoria está perfeita. Só que para que isto seja real, que seja realmente verdadeiro, vá e faça isto, e viverás, quer dizer, e terás a vida eterna. E este homem que conhecia a teoria, que era um professor dentre os rabinos, dentre os judeus, que conhecia a lei, que interpretava a lei, que falava muito bem, que foi ali, quem sabe, empolgado, impulsionado a pegar Jesus, porque eles viram que Jesus era um homem inteligente, e ele, você é um camarada para parar esse Jesus aí, porque ele é muito bom na Bíblia. E quem sabe ele foi levado a isto para tentar, de alguma forma, barrar o ministério de Jesus. Ele percebeu, irmãos, que com quem ele estava falando, as teorias são coisas vazias. Que o que realmente importa para Deus é a prática. O que realmente importa para Deus é você exercitar o evangelho. E ele chegou para Jesus e disse, mas quem é o meu próximo para que eu possa ajudar?
Porque se eu não ajudei, porque eu não sei quem é o próximo. E a isso Jesus respondeu: uma certa ocasião, um homem descia de Jerusalém para Jericó. Jesus cita Jerusalém para Jericó porque era um caminho perigoso naqueles dias. E ao fazê-lo, fazer essa trajetória, ele se deparou com salteadores que lhe roubaram e que lhe agrediram e que deram como morto aquele homem no chão. E foram embora com os seus pertences. E pelo mesmo caminho desceu um sumo sacerdote. E esse sacerdote viu a situação e passou de largo. Talvez porque a lei o proibia, né? Porque, como sendo um homem santo, não poderia tocar em alguém morto. E ele deduziu que talvez estivesse morto. Mas pelo mesmo caminho passou um levita. E o levita fez o mesmo que o sacerdote. Mas pelo mesmo caminho passou um samaritano. O samaritano, odiado pelos judeus, mal visto, tido como desviados, é usado por Jesus como um elemento chave na história. E ele diz que aquele samaritano chega até aquele homem movido de íntima compaixão e cuida daquele homem com óleo, com vinho, trata das suas feridas, coloca-o sobre o seu animal, muda o caminho para onde ele estava indo, interrompe a sua vida, porque o interessante dessa parábola, eu a considero a mais extraordinária, porque nesta parábola está contido a vida de todas as pessoas da terra. Esta parábola está falando dos pontos mais importantes da vida de todas as pessoas da terra. Como assim, pastor? O caminho a que Jesus se refere é a vida. É a trajetória que todos nós temos que percorrer. Estamos aqui, mas quando nós saímos, cada um de nós segue o seu caminho. E quando ele fala sobre o caminho, ele está dizendo que no caminho pode acontecer muitas coisas. E aí ele continua ensinando que há pessoas, elementos que passarão por nossas vidas no caminho. E há pessoas que, à semelhança dos bandidos, só servem para tirar aquilo que nós temos, para nos roubar. É o primeiro grupo identificado na parábola. Aqueles que tiram o que você tem, que roubam o que te pertence. Não somente aquisitivamente, financeiramente, mas às vezes a senhora chega, irmã, para uma pessoa e fala: eu tenho um sonho de abrir uma loja. Sabe? É um desejo desde moça de abrir uma loja. Eu acho tão bonito aquelas boutiques e tal. E a pessoa chega para você e fala: a senhora não tem jeito para isso não. Não pensa nisso não. Não vai dar certo. Desiste. Chega alguém e fala: o meu sonho é virar uma médica, né? Tornar uma doutora. Aí alguém olha para a pessoa e fala: você, doutora? Você? Sonho é mais baixo, está sonhando muito alto. Sonho é mais baixo. Se fosse pelo menos auxiliar de enfermagem, mas doutora? É pessoas, irmãos, que só servem para matar os nossos sonhos, que só trabalham em prol de tirar da gente o que a gente tem de melhor, de nos roubar. Pessoas que às vezes até nos deixam muito feridos, como aqueles salteadores, pastor Cláudio, deixam-nos a gente muitas vezes jogados no chão, humilhados, nos deixa lá escorraçados por situações que o caminho nos proporciona, que o caminho nos traz. E aqueles se roubaram, tiraram deles e foram embora. Mas a Bíblia diz que naquele caminho outras pessoas passaram. E vieram o segundo grupo. O grupo definido por sacerdote, por levita, religiosos. Se no primeiro grupo havia aqueles que tiravam, o segundo grupo era o grupo daqueles que ignoravam a sua dor. O grupo daqueles que não estavam preocupados com o seu sofrimento. É aquela pessoa que diz assim: antes você do que eu.
Se você não deu sorte de escapar, é problema seu. É melhor que tenha sido com você do que comigo. O grupo daqueles que não estão preocupados com o seu sofrimento. O grupo daqueles que te ignoram, que não tem nem coragem de perguntar para você se você está bem, porque tem medo de ouvir uma resposta. Daqueles que falam, já tenho tanto problema na minha vida para me envolver com o problema dos outros. Daqueles que literalmente não estão preocupados se você vai morrer ou vai viver. Daqueles que não farão esforço nenhum para te ajudar. Mas o mais incrível é que, quem sabe, ele estava vindo do templo. Quem sabe ele tinha pregado um sermão naquela manhã. Quem sabe a mensagem era: amarás o Senhor teu Deus e o teu próximo como a ti mesmo. O que Jesus estava dizendo é que a teoria está muito longe da prática. Que a teoria é bonita. Que a teoria parece nos levar a um caminho maravilhoso. Mas é a prática que faz toda a diferença. Jesus não só declarou que te ama, ele provou que ele te ama. Jesus não diz apenas que ele é teu amigo. No momento que você estiver sozinho, quem sabe às vezes num hospital, sem ninguém para te visitar, ele está do teu lado. Me faz lembrar de uma história nos Estados Unidos de um pastor de uma igreja chamada Igreja do Deus Todo-Poderoso. E um dia ele estava trabalhando até tarde, como é habitual do pastor, e ele falou: nossa, até agora eu estou aqui nesse final de semana e não falei com a minha esposa, eu vou ligar para ela. E ele digitou rapidamente, ligou, e o telefone tocou, e a esposa não atendeu. Ele ligou ali, voltou aos afazeres, minutos depois voltou a ligar, e ela imediatamente atendeu o telefone, e ele falou: acabei de ligar para você, você não me atendeu? Ela disse: não, o telefone não tocou aqui. Acho que você ligou errado. Ele: será? Sim, talvez você tenha ligado errado. E eles ignoraram isso e foram resolver problemas do trabalho da igreja. Passando-se aquele final de semana, numa segunda-feira, o telefone daquela igreja toca e o pastor de seu gabinete atende. E a pessoa do outro lado, meio assustado, perguntou: quem é? E o pastor falou: é o pastor da igreja, aqui da nossa congregação e tal. E ele falou: sabe por que eu estou te ligando? É que no sábado eu recebi uma ligação deste local. Marcou aqui na minha mina esse local. Por isso que eu estou retornando. E eu estava passando um momento de desespero, um momento de muita dor. E eu estava prestes a tirar a minha vida. Só que antes de eu tirar a minha vida, eu coloquei a arma sobre o sofá e falei: se Deus existe, Ele vai falar comigo. Se a minha vida é importante para Ele agora, Ele me dará um sinal. O telefone toca. E na Bíblia estava escrito: Deus Todo-Poderoso. E eu entrei em desespero. O pastor falou: por que você não atendeu? Ele falou: fiquei com medo do outro lado da linha. Sabe-se lá o que ia falar comigo? Eu fiquei com medo. E o pastor falou para ele: meu amigo, o que aconteceu não foi coincidência, foi Jesuscidência. Ele se preocupa de verdade com você. Não é mensagem de pregador, não é palavra, palestra, não é mera teoria. Ele realmente te ama. Conte com o seu amor no momento mais difícil da sua vida, porque ele não vai faltar. Talvez a tua mãe te falte, o teu pai te falte. Talvez a tua esposa te falte, teu marido te falte. Mas eu te garanto que o amor dele não vai faltar. Então, aquele sacerdote, aquele levita, eles passaram de largo. Continuaram na teoria. É o grupo daqueles que não estou nem aí. Ignoram a tua dor. Mas na ordem desceu um samaritano, considerado pelos judeus como egoístas, avarentos, pecadores.
E quando Jesus narra e coloca na história o personagem samaritano, Jesus estava ali catucando o judeu. Estava dizendo para o judeu, sabe o quê? No momento da aflição, irmã, não importa de onde veio a tua ajuda, o importante é que ela chegou. Não importa se quem te ajudou é crente ou não é crente. Se quem te ajudou é ateu ou não, não importa. O importa é que a ajuda chegou. Me faz lembrar de uma história lá em Guarabira, no sertão da Paraíba, em que uns irmãozinhos, meninos, crianças de 8 a 13 anos de idade, estavam ali de manhã com a família e o pai e a mãe falou, filhos, nós vamos para a roça, ora Jesus, para Jesus enviar pão para vocês, porque a gente não tem nada para vocês hoje. E vocês sabem como isso é duro para um pai. E eles foram para a roça, colocaram uma enxadinha nas costas e foram para a roça, ali no sertão da Paraíba. E aquelas crianças falaram, vocês ouviram o que papai e mamãe falou? Pedir pão para Jesus. Então a gente vai pedir pão. E começaram a gritar, a clamar, Jesus, manda pão. Jesus, manda pão. E do lado da casa dele tinha ali um caminho que costumavam passar as pessoas. E de repente estava descendo ali um grupinho de umbandistas. E um olhou para o outro, parou e falou, olha aí, aqui na casa dos crentes, aqueles crentes, olha aí, eles estão orando. E estão pedindo pão. Está ouvindo aí? O outro falou, é mesmo. Aí um deles falou, tive uma ideia, porque para os crentes tudo é Jesus. Tudo é Jesus na vida dos crentes, né? Tive uma ideia, vamos ali na padaria comprar uns pão, que aí eles vão dizer que foi Jesus. Aí o outro falou, boa ideia. Aí foram na padaria comprar os pães. Aí o outro falou, para ficar mais bonita a história, passa manteiga. Que eles vão dizer que Jesus mandou pão com manteiga. O outro falou, boa ideia, passa manteiga nos pães aí. Passou manteiga nos pães, e eles foram até aquela casa e jogou o saco de pão dentro daquela propriedade. E os meninos viram, correram e gritaram, Jesus mandou pão! Aí o outro falou, eu não disse para você? Tudo é Jesus na vida deles. Ó. Tudo é Jesus. Foi Jesus mesmo. Foi Jesus mesmo que mandou o pão. Então, o zelo do Senhor é extraordinário. E aquele samaritano, mal amado pelos judeus que viviam na teoria, que criaram muros de divisão, desceu pelo mesmo caminho. Na trajetória da tua vida você vai conhecer muitas pessoas. Umas vão te fazer mal, mas outras vão te fazer bem. Glória a Deus. E aquele samaritano faz parte do terceiro grupo. O grupo daqueles que dão as mãos. O grupo daquele que sempre dará a mão para te levantar. Há o grupo dos que tiram, há o grupo dos que ignoram, mas temos o grupo daquele que dá a mão. Glória a Deus. Daquele que não vai te deixar sofrendo, ele vai te socorrer, ele vai te ajudar. E a história toda aqui era só para chegar na vida, na narrativa, na história daqueles que dá a mão. Daquele que socorre você na hora da aflição. Daquele que não vai te deixar jogado no chão. Às vezes alguém que você nem conhecia, porque aquele samaritano não conhecia aquele homem jogado. Ele não pensou, nossa, este homem aqui no chão é filho de uma família rica de Jerusalém. Nossa, esse homem jogado aqui no chão é um rapaz importante. Não, era uma pessoa anônima, um qualquer. Ele não estava preocupado com isto. Ele estava preocupado que havia alguém diante dele, na frente dele, que precisava ser ajudado. Alguém que precisava ser socorrido. Então você identifica 3 grupos aí. O grupo daqueles que não estão preocupados com você. O grupo daqueles que tira tudo que você tem. E o grupo daqueles que dará a mão para te ajudar. E por mais incrível que pareça, sempre haverá esses 3 grupos em todos os lugares. Até mesmo na igreja. É fazer uma autoanálise em nós mesmos. De que grupo eu faço parte? A que grupo eu pertenço? Eu sou daqueles que dá a mão, socorre, que às vezes até impede o percurso da sua vida, pastor Cláudio, para poder ajudar alguém.
que interrompe a sua história, porque aquele samaritano nada tinha a ver com aquele homem. Ele poderia ter passado de largo também. Opa, não tenho nada a ver com isso. Não tenho nada a ver. Eu vou até sair daqui, porque vai que esses bandidos estão por aqui ainda. E eu sou a próxima vítima. Eu vou sair correndo daqui. Mas aquele moço não temeu a própria vida. Ele poderia ter sido mais uma vítima da história. Aquele moço não se preocupou consigo mesmo, mas ele amou o próximo. É o que diz a lei: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Este mandamento, ele não é só do Antigo Testamento, ele é de todas as Escrituras. Então, quando eu dou a mão, quando eu ajudo, não importa quem é que eu estou ajudando, não importa de quem eu estou recebendo a ajuda, mas importa que eu estou cumprindo o mais importante mandamento da palavra de Deus. O mais importante. Sabe então o que a Bíblia está dizendo para mim e para você? O Senhor sempre te ajudará. Por isso você deve amá-lo com todas as suas forças. Mas você deve fazer o mesmo pelo seu irmão. Não escolha quem você vai ajudar. Ah, eu vou ajudar aquela irmã porque ela é mais legal. Aquela ali eu vou ajudar, não, aquela enjoada. Não, não tem isso. Se está precisando de você, socorra. Ah, aquela pessoa é crente, eu vou ajudar. Mas aquela não é crente, eu não vou ajudar. Ajude a todas as pessoas que você puder ajudar. Jesus amou a todas as pessoas de maneira incondicional. O amor dele é real. Então, alimente no seu coração que você faz parte do grupo dos que dão a mão. Daqueles que socorrem. Podem até te maltratar, porque o mundo, às vezes, tenta tirar você deste grupo, pastor Cláudio, colocar no grupo dos revoltados, daqueles que não querem ajudar mais, daqueles que já não estão mais com a mão para entregar, para ajudar alguma pessoa. Não, porque eu já sofri muito com as pessoas. As pessoas sempre te decepcionarão. Às vezes a nossa mãe decepciona a gente. Nosso pai decepciona a gente. Mas isso não impede que o Espírito que está em você não se manifeste na hora certa para socorrer alguém. Não impede que através de ti algo extraordinário aconteça. Não impede, a Bíblia diz assim, que nós não temos só que amar não somente a nossa mulher, nossos filhos, nossos parentes, mas amar também aquele que nos persegue. Amar também aquele que nos fez mal. Ter um coração voltado ao sentimento de Cristo Jesus, que naquela cruz, moído, torturado por mim, você disse: Pai, passa essa página da história dos seres humanos. Não julgues. Não faça isso. E na mesma situação parecida com a de Cristo, um homem chamado Estevão, para que ninguém diga, pastor Cláudio, Jesus é Jesus. Um homem chamado Estevão disse: Pai, não imputes a eles este pecado. Estava sendo apedrejado. Às vezes você está ferido, mas Deus te coloca pessoas mais feridas que você para você cuidar. Cuide. Cuide, porque se você cuidar da ferida de quem chegar a você, o Senhor cuidará das suas feridas. O Senhor cuidará de você. A tua confiança em Deus não pode jamais ceder às situações da vida. Ela deve se manter firme. Confie no Senhor. Confie que Ele está contigo. Ele te deu a mão quando você estava caído. Então dê a mão também a alguém caído. Ajude, socorra. Ah, mas não reconheceu. Pode até ser que não reconheça. Mas o que você fez não vai passar em branco. Não vai passar em branco. O que você fez terá um retorno. Eu me recordo que um dia, pastor Cláudio, eu estava vindo da aula em Tatuba, lá no saudoso pastor Américo Oliveira, que o senhor conheceu, homem de Deus, e eu estava regressando para casa, mas eu precisava passar ali no centro de Itapecerica e voltei pelo Valo Velho, por aquela estrada antiga ali.
E quando eu cheguei mais ou menos perto dali, um caminhão na minha frente derrubou umas cantoneiras e 2 pneus do meu carro furou. E aí eu parei e falei, meu Deus, eu não tenho 2 steps. Como é que eu vou sair daqui? E agora? Quando eu estava ajeitando para trocar o pneu, parou um carro atrás. Falou, tudo bem aí, amigo? Falei, rapaz, olha o que aconteceu. Furou 2 pneus aqui e tal. Ele falou, eu vou te dar um dos meus pneus. E você vai trocar e depois a gente vê. Não tem problema não. E assim ele fez. E falou, ainda vou com você, que essa hora, quase 11 horas da noite, aqui é perigoso. E ele foi comigo, me acompanhou até ali, o terminal ali do Valo Velho, e foi embora. Deus abençoe, amigo. Ô, amigo, Deus abençoe. O Senhor te abençoe. E fomos embora. Passando-se uns dias, eu estava indo para São Lourenço, onde eu também dava aula, e eu vi um carro parado. E eu falei, será que eu conheço aquele rapaz? Eu parei o carro atrás. Quando eu parei o carro atrás, era a mesma pessoa que tinha me ajudado. A mesma pessoa. E eu falei, boa noite. Rapaz, não acredito em você e tal. Começamos a conversar. Ele falou, como é as coisas? Naquele dia eu te ajudei, hoje você vai me ajudar. Falei, com certeza. Peguei, guinchei o carro dele até São Lourenço. Ajudei aquele rapaz. E ali eu aprendi uma lição. Quando você semeia, vai também colher. Quando você ajuda também, um dia, quando você é ajudado, um dia você também verá que através do que alguém fez por você, você vai fazer por alguém. Quando você ajuda alguém, um dia alguém também vai ajudar você. Logo, quando você dá a mão, você faz parte de uma categoria talvez desprezada, porque o menor grupo, pastor, dos que dão a mão, percebeu? O grupo dos bandidos era um grupo de salteadores, talvez uma gangue. O grupo dos que ignoraram eram 2, mas aquele que ajudaram era apenas 1. Então, quem sabe, o que ajuda é a minoria. Mas isso também não vai te impedir de ajudar. Sabe por quê? Porque você sempre fará a diferença. E eu vou dizer mais para você nessa noite. Não participe somente das festas, dos aniversários, dos churrascos, porque você será esquecido. Você quer ser nunca mais esquecido por uma pessoa, Douglas? Vá no dia que ela tiver na necessidade. Vá no dia da sua precisão. Vá no dia da sua prova. Vá no dia do seu sofrimento. Aquela pessoa vai dizer, eu estava naquele hospital, ninguém me visitou, mas eu não me esqueço de você. Eu não esqueço o que você fez por mim. Você vai se tornar eterno na mente daquela pessoa. Ela pode se tornar um Bill Gates da vida. Ela nunca mais se esquecerá do que você fez. Mas se você vai apenas no aniversário dela, na festa lá dela, você vai passar desapercebido. Um dia, eu estava lá no seu aniversário, eu não me lembro. Eu não me recordo que você estava lá. Mas você quer se tornar inesquecível na vida de uma pessoa? Esteja no dia da aflição dela. No dia da dor dessa pessoa. Você se tornará alguém do nada, alguém importantíssimo para aquela pessoa. Você poderá ganhar até um status superior a um parente dela. Superior a um parente. Então faça parte do grupo dos que dão a mão e ajuda. Porque dos outros grupos estão cheios já. Esse grupo tem poucas pessoas. Não se preocupe, porque quando você ajuda alguém, o Senhor cuidará de você. Não se preocupe, porque quando você dá a mão para alguém, o Senhor providenciará alguém para dar a mão para você. Não tenha medo de ajudar, não tenha medo de socorrer, não tenha medo, porque o Senhor, nosso Deus, Jesus Cristo, nos ensinou que o mais importante é fazer e não falar. Que o mais importante é agir. Que o mais importante, irmãos, é ensinar as outras pessoas, pastor Cláudio, porque quando a gente ajuda alguém, ainda que não mereça, aquela pessoa aprendeu a lição com a gente. E quem sabe dirá, se fosse eu, não ajudaria. Mas você ajudou, porque você é melhor do que eu. Porque você é melhor do que eu. A própria pessoa confessará. Sabe por quê? Porque você faz parte de um grupo seleto.
Você faz parte de um grupo chamado por Cristo de bom samaritano. De um grupo, irmãos, que não mede esforços para ajudar outras pessoas, que não se preocupa. Esse camarada pegou esse moço, colocou sobre o seu animal, levou até uma pousada e disse: cuide dele. Cuide dele, eu vou te remunerar, vou te dar 2 dinheiros para isso. Vou fazer a minha viagem. Mas se eu voltar e você tiver investido mais nele do que isto, eu irei te pagar. Sabe o que o bom samaritano estava dizendo? Eu me preocupo com esse anônimo aqui. Eu não conheço ele, mas ele é importante para mim. Eu não sei quem ele é, mas ele tem valor para mim. Sabe o que Jesus está dizendo? Ninguém é descartável. Ninguém é ruim o suficiente para que não possa alcançar a salvação. Você não precisa fazer escolhas para isso. Você só precisa apenas ajudar. Se preocupe com o resto não, porque o Senhor sabe o que está fazendo e Ele sabe julgar as coisas. Ele é teu Deus, Ele é meu Deus, Ele é o nosso juiz. Como disse aqui bem o pastor Cláudio, não é o meio nem o começo das coisas que importa, mas é o fim delas. Então siga o seu caminho. E se porventura aparecer alguém precisando de você, ajude. Porque eu tenho certeza que essa igreja, pastor Cláudio, faz parte do grupo dos que dão a mão. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza. E sempre quando puder, procure motivar aqueles que fazem parte dos outros grupos. Os frios e gélidos religiosos, como aquele sacerdote. Eu nem perguntei até que hora eu posso ir, porque se deixar, eu vou virar a noite toda aqui. Eu esqueci de perguntar para o senhor, pastor. Mas já estou terminando. Então, irmãos, mantenha o seu coração voltado a ajudar as pessoas. E resgatar aqueles que pensam diferente. Porque a maior missão do crente é ensinar que o amor de Cristo alcançou a todos nós. Por isso também devemos amar os nossos irmãos. Amém, irmãos? Pastor, posso fazer uma oração com a igreja? Queria convidar os irmãos a se colocar de pé. Agradeço realmente de coração ao pastor Cláudio, aos irmãos que gentilmente nos ouviu nessa noite. Quero agradecer ao Senhor e rogar ao Senhor que desses 14 anos veio pelo menos mais uns 25, 30 anos, pastor Cláudio, de muito crescimento, de muita vitória, de muita bênção, de muita abundância. Que o Senhor vos faça crescer abundantemente nessa terra e que o trabalho de vocês possam estar brilhando sobre os homens, sobre a vida dos homens que estão em trevas, para que assim o bom nome de Jesus continue sobre a vida de cada um dos irmãos. Senhor, nós te agradecemos por essa noite. Eu sou grato a Ti por mais uma vez me permitir subir sobre esse altar. Eu, um pecador, eu, Senhor, um necessitado e carente da Tua graça. Te louvo, Senhor, por Tua bondade, por Tua misericórdia, por Tua santidade, pela vida de cada irmão aqui, pela vida do pastor Cláudio Jurkovic, pela vida de toda a sua família. Que o Senhor abençoe cada um dos seus membros abundantemente, cada amigo, congregado, visitante nessa noite, e que o Teu bom nome, Senhor, esteja sobre cada um de nós, e que cada um de nós, Senhor, neste grande caminho, tenha uma história gloriosa para contar da manifestação do Teu poder e da Tua graça. Sede com eles, sede conosco, nos abençoando, nos guiando e nos enchendo da Tua graça, no santo, vivo e imaculado nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Não tinha visto.